Pronto, foi. Pode começar, Juletinha. Obrigada, Antônio. Boa noite. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os pontos riscados. Então, qual que é a origem do ponto riscado? Os pontos riscados na Umbanda trazem muitos fundamentos. Com seus traços e desenhos, a entidade revela sua linha de trabalho e a finalidade que se dispõe naquela gira. De acordo com estudiosos, sua origem se dá em Angola e Congo, berço da cultura Banto ou Bantu, de onde chegaram os primeiros escravizados no Brasil. Então, de onde veio, aonde que foi que nasceu a Umbanda? Que a Umbanda é uma religião totalmente brasileira, mas ela é uma religião que de matizes africanas, que vieram com os escravos, que eles cultuavam isso na senzala. Então, a maioria dos escravos que chegaram no Brasil vieram de Angola e de Congo. Então, tem a cultura banto e tem o iorubá. Mas como o que predomina mesmo no Brasil, né, tanto em Umbanda como no Candomblé, que o Candomblé veio da África, é o quê? É o banto. Então, então, de onde surgiu esses pontos riscados? Foram os negros que trouxeram da África e quando eles começaram a fazer nas senzalas os ritos, né? Os ritos de Umbanda, foi de onde nasceu, que começou a origem do ponto riscado, vem de lá. Mas eu fui estudando, só que eu não coloquei. Então, mas esses desenhos, essas oleografias dos pontos, eles já vêm vindo há muitos milênios, desde lá do Egito, que foi vindo, mas quem os trouxe realmente, que fundamentou o ponto da linha de Umbanda, na religiosidade afro-Umbanda, foi o povo Banto, que foram os descendentes que vieram, os escravos que vieram daquela região de Angola e do Congo. E o que é o ponto riscado? O ponto riscado é uma escrita sagrada que proporciona segurança e firmeza. E ela ainda invoca os poderes ancestrais, onde cada risco traz uma carga de valores espirituais indispensáveis para a firmeza de um guia, como também para o grupo que ali se encontra, tanto no chão do terreiro como no corpo dos médicos e ou consulentes. As entidades usam esse fundamento para dar proteção e desfazer males. Então, o que é o ponto riscado? O ponto riscado, ele é o que? É a assinatura de um guia, né? Cada guia, cada entidade que vem, que quando ele chega, ele tem o seu ponto, que é o que? A assinatura, é a identidade. E essa identidade, ela o quê? Quando um guia chega no terreiro, ele risca o seu ponto, ele firma ali a sua energia, ele firma ali toda a sua, né, o seu fluido, o seu trabalho. E como ele fala aqui, e ela ainda evoca poderes ancestrais, porque vem de onde isso, né? Vem lá dos nossos ancestrais, da cultura do povo banto, do povo de Angola, do povo do Congo, e eles vêm. De onde vêm os pretos velhos? Quem são os espíritos dos pretos velhos? Né? São o quê?
os negros que foram nas suas senzalas, que tinham a sabedoria lá nas tribos africanas, que tinham a sua sabedoria ancestral. Quando ele fala, cada risco traz uma carga de valores espirituais indispensável para a firmeza de um guia. Então, quando o guia risca o seu ponto, ele está pondo ali toda a sua sabedoria, toda a sua força, todo o seu valor, como firmando mesmo o seu ponto, né? A sua assinatura. E aonde que ele faz? Ele faz no terreiro, ou tem alguns terreiros, lá onde nós trabalhamos, eu ainda não vi, mas eu já participei, eu já trabalhei, que o guia, ele às vezes, quando ele vai atender o consulente, ele usa a pemba para fazer alguns riscos no consulente, tanto na testa, na nuca, nos punhos, nos pés. Então, isso é a identidade do guia. O ponto traz a força que o guia tem, que aquela entidade tem. E a prática, e essa prática é uma ritualística das religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, o Candomblé e a Quimbanda. Então, é muito forte nessas religiões o ponto, que é a identidade pura do guia. São sinais também que invocam espíritos e conectam o mundo material ao mundo espiritual. Então, esse ponto que o guia faz, em muitos terreiros, quando o guia vem, ele já risca o seu ponto e acende a sua vela, é o guia mesmo que faz isso. Então, por quê? Porque ele está se conectando ali entre os dois mundos, que é o mundo material com o mundo espiritual. Porque tem que haver essa conexão, senão o guia usa, né, o nosso corpo, o nosso fluido animal, ele se conecta conosco através do nosso perispírito, onde há a conexão do espírito com o médium. Então, isso é mental. Tanto é que nos estudos, como é que a gente fala? Essa fala que a gente usa muito, incorporar, ela não é uma fala hoje, não é uma linguagem correta, porque ninguém incorpora. Você recebe através é mental, né? A comunicação é mental, é fluídica, ela é perispiritual. Então, quem que é médium de incorporação, não é médium de incorporação. Na realidade, ele é um médium de psicofonia. Então, precisa hoje, está tendo um estudo muito grande nessa linha da gente mudar a nomenclatura. Porque ninguém incorpora um espírito, um corpo não dá conta de acomodar dois espíritos. A comunicação, ela é mental, ela é perispiritual. Ela é através do nosso perispírito com o perispírito do espírito que está ali trabalhando conosco, ou que nós estamos ali recebendo para ajudar naquele trabalho de assistência espiritual. Aí ele fala assim, que é a assinatura do guia, onde se pode identificar toda a linhagem da entidade e o seu campo de ação. Se a gente for perceber, cada falange, cada linha tem um tipo de ponto. Os caboclos usam muito a flecha, o arco, os exus muito tridente.
Então, isso serve para identificar a linhagem dessa entidade, o campo de ação, porque na realidade cada um atua em uma certa área. Então, o que identifica mesmo essa entidade? O que identifica mesmo esse espírito que está ali trabalhando? É o ponto, é o seu ponto. Por vezes, o médium iniciante se sente inseguro na hora de riscar o ponto, quando a entidade está incorporada, o que é naturalmente compreensível, partindo do princípio de que, enquanto iniciante, se vê na obrigação de responder a todos os ritos pedidos pela casa que frequenta. No entanto, é bom que se saiba que o ponto riscado só vem na hora em que o médium estiver devidamente preparado, pois é preciso que, enquanto médium de Umbanda, ele conheça suficientemente suas entidades e suas formas de trabalho. Porque, às vezes, o médium, ele sente muito aquela necessidade de riscar. Nossa, eu preciso riscar o ponto. Então, ele se preocupa. Nossa, eu estou aqui trabalhando com meu guia e ele ainda não riscou o seu ponto e eu preciso saber, eu preciso riscar, porque ele se sente, às vezes, realmente muito inseguro. Por exemplo, enquanto eu não riscar meu ponto, eu não vou ter a credibilidade, né, do pai de santo do terreiro, não vou ter a credibilidade de outros médiums, mas isso vem com o tempo. Como ele fala aqui, o médium tem que estar devidamente preparado. Ele pode estar trabalhando, ele pode estar atendendo, e ele precisa, enquanto estar trabalhando, enquanto estar ali desenvolvendo, ele precisa, pelo menos, né, que é o essencial, conhecer os guias com o qual ele está trabalhando. Às vezes você começa a trabalhar, qual que é o seu caboclo, qual que é o seu preto velho, qual que é o seu Exu, tal. Mas a gente estudou quem que é o Exu que eu trabalho, qual que é a história, quem que é o caboclo, de onde ele vem, qual que é a sua linha, ele trabalha em que linha, como que é o jeito que ele trabalha. E muitas das vezes, a maioria das pessoas não faz esse tipo de trabalho. Como é que é o caboclo que eu trabalho? Como que ele trabalha normalmente? Quem que é? Ele tem mais facilidade com erva, ele tem mais facilidade com o quê? Então é muito importante nós, enquanto médios, principalmente os médiums de psicofonia, saber estudar os seus guias, ter pelo menos um pouco de conhecimento daqueles guias com que se trabalha. O Exu, como por exemplo o meu, capa preta ou o seu tranca, de onde que ele vem? Como que ele surgiu? Qual que é o tipo de trabalho que ele é mais, né, que ele faz? E muitas das vezes nós não fazemos isso. Nós não pesquisamos os guias com os qual nós trabalhamos. Então, aí fica aquela insegurança. Nossa, eu estou trabalhando, mas o guia com o qual eu trabalho não riscou o ponto. Como é que eu faço? Fala, Samanta. Boa noite, tudo bem? Oi. Ó, eu só queria também colocar, né, que não muito distante, eu acredito que ainda exista isso em vários terreiros, né, que também
traz essa insegurança, essa ansiedade com relação ao ponto riscado por ser uma exigência de início de trabalho, né? E dentro da minha própria caminhada, por exemplo, não me foi exigido o ponto de cada entidade minha para que eu começasse a trabalhar. Eu comecei a trabalhar e, naturalmente, eles, no momento oportuno de necessidade, foram, riscando esses pontos de acordo com o trabalho que estavam ali realizando. Mas isso gera mesmo, né, muita preocupação nos médiums, principalmente iniciantes, por conta das simbologias que não se estuda muito, né? Não se presta muita atenção. Essa questão das histórias dos guias, de cada guia que trabalha conosco, também são muitos, né? E nem sempre eles contam as suas histórias assim que chegam, né? Mas eu gosto de dizer que é importante a gente observar, né? Que se a gente tiver um pouquinho de observação, na forma de trabalho de cada guia, a gente começa a identificar quais são essas forças que regem esse guia, a gente começa a identificar a linha de trabalho, às vezes sem nem perguntar, mas a ansiedade às vezes é tão grande que atropela, né? E a gente não consegue, muitas vezes, observar os detalhes. Então, eu acredito que, principalmente para quem inicia no processo de desenvolvimento, é muito importante manter essa tranquilidade, né? Conter mesmo a própria ansiedade para não atropelar e conseguir observar melhor, né? Os conhecimentos que eles têm para nos passar. E às vezes também isso cria uma insegurança no médium, né? Porque muitas das vezes, principalmente quem está começando o desenvolvimento, e até nós mesmos, que, por exemplo, eu tenho 30 anos, sei lá, que eu trabalho, mas eu fiquei muito tempo afastada da Umbanda, mas nunca parei de trabalhar. No Kardec. E muitas das vezes, mesmo até nos trabalhos de terça-feira que a gente tem lá, que é o trabalho de assistência mediúnica, que se chama o trabalho de desobsessão, que hoje, né? E mesmo lá no terreiro, às vezes a gente sente uma certa insegurança. Será, principalmente nos trabalhos de... Será que é isso mesmo? Será que é o meu guia que está me passando isso? Então, isso todos nós sentimos, principalmente quem está começando. Então, até nós termos realmente uma segurança, que nunca ela é 100%, porque também a gente nunca vai ter uma segurança 100%, né? E isso também, às vezes, dificulta. Nós, enquanto médiums, às vezes, tem até medo, tem essa certa insegurança de riscar o ponto. Será que é isso mesmo que o guia está me passando? Né? Então, esse trabalhar a insegurança, o que eu estou falando, será que é o guia que está aqui? Ou será que isso ainda é meu? Então, a gente precisa ainda, muitas das vezes, criar isso. A confiança do trabalho, a confiança nos nossos guias, falar, não sou eu. Porque como nós não somos 100%, né? A gente não é sem um médium que ele é inconsciente 100%, é muito raro, é muito raro. Então, ainda fala que, né, o fato de um médium, por vezes, não ter dado ainda o ponto riscado de sua entidade, não quer dizer que ele seja inferior àquele que já o fez. Porque muitas vezes o médium fica muito inseguro. Nossa, meu guia
ainda não deu, não riscou seu ponto. Nossa, será que eu não sou um bom médio porque ainda meu guia não riscou? Será que meu guia não é tão bom quanto o guia do outro que já deu seu ponto, que às vezes ainda começou depois de mim, está aqui? Então, tem muito disso. Tem muita dessa insegurança do médium. Aí, cada médium tem seu tempo e suas habilidades. Um médium, por exemplo, considerado mão de pemba, que é aquele, né, que risca o ponto, terá muito mais facilidade de executar o ponto riscado do que aquele médium que não tem habilidade. Tudo no tempo de cada um. Esse é o fundamento. Então, a gente tem que ter essa compreensão que é tudo no tempo de cada um. Às vezes um médium tem mais habilidade, tem mais segurança do que o outro. Às vezes um é mais inseguro, fala assim, será que isso que é eu? Será que não sou? Mas pelos muitos estudos que eu faço, que eu já fiz, o espírito, muitas das vezes, ele vai buscar lá no nosso superconsciente, que hoje não é mais subconsciente, lá no nosso superconsciente, algumas coisas que nós já temos conhecimento. Não só dessa nossa encarnação, mas de outras encarnações, porque tudo, o conhecimento ele é acumulativo, ele vem passando de encarnação para encarnação. Então, o espírito, ele vai buscar também lá o nosso conhecimento para ele poder falar muitas das vezes na escrita. Então, um médium um espírito que trabalha com um médium, às vezes que não tem tanto conhecimento, é mais difícil. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente adquire conhecimento, mais fácil fica para trabalharmos com os espíritos, porque ele busca também o nosso conhecimento. Oi, filha, fala. Boa noite. Essa questão, né, de tem que riscar ponto, o guia tem que riscar o ponto e tudo, é que vem de uma tradição. Peraí, desliga seu áudio aí. É que vem de uma tradição, né, como a religião da Umbanda é uma religião muito oral, menos que o candomblé, mas é muito de oralidade. Então, antigamente tinha essa tradição do quê? Quando você começa a desenvolver, você começa a receber os seus guias, antigamente os pais e mães de santo, eles tinham uma régua de medir se o médium junto com o guia estava preparado para começar a atender, quando o médium tinha segurança de deixar o guia riscar o ponto. Então, muita coisa vai mudando, cada casa tem sua linha. Mas por que vem essa coisa, dessa cobrança? Chegou, vai riscar ponto. Porque vem dessa tradição de algumas linhagens, aí depois vieram outras linhagens que vêm com a questão do ponto, que o ponto precisa ter uma prioridade de fundamento, de importância no trabalho. Não que não tenha, mas aí daí vem muito essa cobrança do tipo, não risquei meu ponto, será que eu não estou pronto para trabalhar com um caboclo? Né? Então, esses terreiros boa parte dos terreiros mais antigos que vêm dessa linhagem é uma régua de medir uma questão até do desenvolvimento do médium com a entidade, né? Então, assim, só explicando um pouco do porquê que às vezes tem tanta cobrança de ter essa obrigatoriedade do ponto riscado, né? Eu, por exemplo, venho de um terreiro que os guias que eu trabalho, eles
A gente só trabalhava, só dava consulta com ponto riscado do guia. Primeira coisa que o guia fazia quando chegava em terra era saudar a trunqueira, saudar o congá, riscar seu ponto. Né? Então, mas tudo depende do porquê. Né? E além do fundamento, um ponto conta a história da entidade, né? Além das linhas de trabalho, existem aí também pontos de trabalho, que não é do guia, mas que ele risca aquele ponto para aquele dia, e isso tudo chama. Dentro de um ponto está contido a magia e o segredo do guia. Então, não espera, né, assim, para quem é mais novo na religião, não espera perguntar para um guia o que significa o ponto dele, que 99% das vezes você vai receber não como resposta. Porque não é falado aquilo ali, porque ali é a magia, ali é o mistério. Às vezes é um ponto de quebrar demanda. E aí isso, muitas vezes, o guia passa para você aquilo ali. Você tem que saber fazer uma leitura do que está acontecendo. Se é um ponto diferente, é outra leitura do porquê que fez aquele ponto aquele dia. E, né, e aí eu pego uma fala que muita gente pode discordar. O conhecimento é para todos, mas tem conhecimento que não é. Porque é isso, tudo tem com tempo. Você tem que galgar, você tem que caminhar, abrir caminho, cair, levantar, passar por todos os processos para você conseguir chegar nesse ponto, né? Então, dentro da Umbanda, das religiões de matriz africana, o ponto riscado, assim como a Pemba, né? Dentro do candomblé Angola, um Pemba é um inquice, né? Que seria um orixá. Você canta para Pemba, né? Que é um termo que vem do Banto também. Então, de tão forte que é que a Pemba, um Pemba, é cultuado como um inquice. E a gente traz isso nos pontos riscados. Então, a Pemba que você usa, já começa o fundamento na Pemba que você usa para riscar o ponto. Né? Então, é muito sagrado esse fundamento. Tem uma força muito maior do que às vezes você vê e fala, é uma mandala, é um monte de risco, eu não estou entendendo nada. Mas quem falou que é para você entender? Muitas vezes não é justamente para você não entender. Para não ser, para não tirar o véu do segredo e do mistério, do fundamento que tem naquele ponto específico. E é Tanto, né, interessante. que eles falam, né, Camila, que é para proteção e desfazer os males, né? E no começo, lá na Angola, lá na África, no Congo, antes da Pemba, como é que eles riscavam os seus pontos? Eram com cinza, porque não tinha, porque a pemba é um instrumento mais novo. Naquela época, né, nas tribos africanas, quando eles cultuavam os orixás, quando os guias riscavam seus pontos, eles eram riscados com o quê? Com a cinza ou com o carvão, porque não tinha a pemba ainda. Até que surgiu a pemba, aí começou o quê? A ser substituído a cinza pela pemba, que é um instrumento sagrado. Tanto é que tem alguns trabalhos em alguns terreiros que o guia ele trabalha com a sua pemba, que ele risca algumas coisas no corpo mesmo do consulente. Então, é a sua identidade. Isoleta, Amanda, eu acho que a Oi, live vai cair. Falta menos de um minuto. quanto? Menos de um minuto. Então tá. Vamos voltar então no link. Vou Ah, parar lá de é gravar. mesmo.